Você pode queimar um TC sem conectar um único cabo nele. Se você instalar um TC num cabo ou num barramento e não curto-circuitar a saída ou não conectar em um medidor, você pode queimar esse TC e talvez você nunca descubra o porquê. Nesse vídeo eu vou te falar o porquê você não pode curto-circuitar a saída de um transformador de potência e também porque você deve curto-circuitar a saída de um transformador de corrente, ainda que eles tenham o mesmo princípio de funcionamento. Eu montei esse circuito para poder demonstrar tudo o que eu for falar aqui, mas antes eu preciso te explicar de onde que vem tudo isso. Nos transformadores de potência, o objetivo é alimentar cargas diversas e por isso a tensão aqui na saída precisa se manter o mais estável possível. Se eu não tenho nenhuma carga, se eu tenho uma lâmpada apenas, se eu tenho duas, se eu tenho três, independente disso, a tensão precisa se manter relativamente estável. Isso considerando que eu vou respeitar a potência nominal do transformador, né? Para garantir que a tensão não vai ficar caindo demais, à medida que se aumenta a quantidade de cargas aqui na saída, a impedância desse enrolamento aqui da saída, ele precisa ser a mais baixa possível. Essa impedância tem que ser o mais baixa possível. Lembra que a tensão no circuito série, ela se divide de maneira proporcional às impedâncias. E aqui o que eu tenho é uma bobina em série com um conjunto de cargas, né? Esse conjunto de cargas está em série com essa bobina aqui. E a tensão, a queda de tensão, ela vai ser tensão igual a impedância vezes a corrente. Então, quanto mais cargas eu tiver, maior vai ser essa corrente e maior vai ser a tensão que vai ficar no enrolamento, nessa bobina. Então, maior vai ser a queda de tensão. Maior vai ser a tensão perdida na bobina e menor vai ser a tensão que vai chegar aqui nas cargas. Para evitar que isso aconteça, essa bobina aqui, ela precisa ter a menor impedância possível. Porque aí mesmo que a corrente ela se eleve, com uma impedância baixa, a tensão que vai ficar aqui nessas bobinas nunca vai ser muito alta. E, portanto, se nós não temos uma queda de tensão aqui nas bobinas, a tensão que vai chegar na carga vai ficar mais estável, ainda que nós tenhamos o acréscimo de cargas aqui em um aumento de corrente. Então, mesmo que tenhamos mais cargas e a corrente aumente, com uma impedância baixa, a queda de tensão, essa tensão que vai ficar aqui nas espiras, que não vai chegar na carga, essa tensão que vai ficar aqui, ela nunca vai ser muito grande. Só que aí, como eu tenho uma impedância baixa nessa bobina, se ela for curto-circuitada aqui na saída, ou em outro ponto aqui, se ela for curto-circuitada, a corrente vai se elevar demais e com uma corrente muito alta, com certeza nós teremos problemas aqui nessas espiras e elas vão acabar sendo danificadas. É por isso que você não pode fechar um curto-circuito na saída de um transformador de potência. Eu tenho certeza que você já sabia que não podia fechar o curto-circuito no transformador de potência, mas talvez não sabia o porquê, né? Só que apesar dos transformadores de corrente, eles terem basicamente o mesmo princípio de funcionamento dos transformadores de potência, nós temos a saída sempre curto-circuitada. Para quem não sabe, dentro dos medidores, existe um curto-circuito entre os terminais ali de conexão do TC, e esse curto-circuito é o que permite que a corrente possa continuar circulando. Mas nós temos aqui o mesmo princípio de funcionamento, basicamente no transformador de potência e no transformador de corrente, mas um não pode ser curto-circuitado, enquanto o outro deve ser curto-circuitado. Isso acontece porque existem algumas diferenças construtivas aqui nesses transformadores, que são fundamentais aí para que o funcionamento deles possa ser da forma que é. Enquanto que no transformador de potência, a impedância aqui na saída ela é muito baixa para que nós não tenhamos queda de tensão, para que essa tensão aqui se mantenha mais estável possível, independente de nós não termos nenhuma carga ou termos várias cargas. No caso do TC, essa impedância aqui é muito alta. E isso evita que a corrente que circule por aqui se eleve a um nível que possa ser prejudicial. Na maior parte dos TCs, a corrente de saída aqui nesse circuito é de até 5 amperes, geralmente varia aí de 0 até 5 amperes. Então agora você já sabe o porquê da saída aqui do TC poder ficar curto-circuitada sem causar problemas, né? Isso graças à alta impedância aqui dos enrolamentos. Mas agora eu vou te explicar o porquê ela deve ficar curto-circuitada. Ela não só pode, como ela deve ficar curto-circuitada. No transformador de potência, a corrente aqui no primário, a corrente da entrada do TC, ela varia junto com a corrente da carga. É proporcional. Se eu tenho mais cargas, eu vou ter mais corrente aqui na entrada. Ao ponto que se eu não tiver nenhuma carga aqui, eu praticamente não tenho corrente aqui na entrada. Existe uma corrente residual, que é a corrente de magnetização do transformador. É basicamente uma perda que o transformador tem e aqui para essa análise não vai ser relevante. Para nossa análise, nós podemos considerar que quando nós não tivermos corrente na saída, nós não teremos corrente aqui na entrada também. Agora, vamos analisar aqui o transformador de corrente. A corrente do primário, que é o cabo que vai ser medido, né? Ele não está fazendo várias voltas, como é o caso do transformador de potência, ele só passa por dentro do TC, mas apesar disso, é ele quem vai provocar o fluxo magnético aqui nesse núcleo. Então o princípio de funcionamento é o mesmo, né? No transformador de potência,
o circuito de entrada aqui, essa bobina de entrada, ela vai forçar uma circulação, um fluxo magnético aqui dentro do núcleo. A mesma coisa vai acontecer no TC, no transformador de corrente, mas a diferença é que ao invés de nós termos um enrolamento, aqui uma bobina, nós temos somente um cabo passando. Mas analisa bem, eu falei que aqui é proporcional, né? Quando nós temos mais carga na saída, nós temos mais carga na entrada. Se aumenta a corrente aqui, vai aumentar aqui também de maneira proporcional. Existe uma relação de transformação do TC, né? Do transformador, mas é proporcional. Mais corrente na saída, mais corrente na entrada. Aqui no TC, por mais que nós tenhamos a saída, se nós abrirmos aqui esse circuito da saída, se os cabos não estiverem curto-circuitados, a corrente no primário, ela nunca vai mudar. Ela vai mudar sim, mas de acordo com a carga, né, que nós temos nesse cabo que está sendo medido. Então vamos supor que a leitura está sendo feita de um motor, por exemplo. Essa corrente que vai passar por aqui, ela não respeita a corrente de saída do TC, ela respeita a corrente lá do motor. Então se o motor tiver uma sobrecarga, essa corrente vai aumentar. Se o motor estiver trabalhando no regime nominal, essa corrente vai se manter estável, mas ela não tem relação nenhuma com a corrente aqui da saída. Então, se por um acaso eu interromper esse fechamento aqui interno do medidor, ou se eu desconectar e deixar esse circuito aberto, circuito de saída aberto, eu não vou ter carga nenhuma aqui nesse circuito. E ainda assim, o primário vai estar tendo corrente, porque o motor está ligado. Se no primário tem corrente, tem um fluxo magnético aqui no núcleo. A diferença é que agora não vai mais ter uma bobina consumindo essa potência e se opondo ao fluxo magnético que acontece no núcleo. Então, como não vai ter nenhuma força de oposição, esse fluxo aqui ele vai ser ainda maior, ainda mais intenso. E a tensão que é induzida numa bobina dessa aqui, ela é igual à variação do fluxo magnético sobre a variação do tempo. Então, se eu mantiver o tempo, que é basicamente isso aqui é determinado pela frequência da rede, né? Vai continuar 160 Hz. Se eu mantiver o tempo e aumentar o fluxo, eu vou aumentar também a tensão. Então, a tensão nessas espiras aqui, nesse circuito secundário do TC, ela vai se elevar caso nós estejamos aqui com o circuito secundário aberto. E dependendo da situação, essa tensão ela pode ficar acima da tensão que o isolamento aqui do TC suporta, o isolamento que essas espiras suportam. E isso pode acabar danificando o TC. Em algumas aplicações, o TC pode chegar até a explodir somente pelo fato do circuito secundário ter sido aberto. Isso acontece nos TCs banhados a óleo, né? Esse óleo ele pode se expandir com calor e produzir vapores e acabar explodindo. Nesse tipo de TC aqui, são os TCs convencionais para medição em baixa tensão, que é o que a Brasiltec vende, né? Nesse tipo aqui você não vai ter problema do TC explodir, mas ele pode acabar sendo danificado. Então, pessoal, vou demonstrar agora o que eu falei durante o vídeo. Eu montei esse circuitinho aqui bem simples. Nós temos uma corrente passando nesse cabo preto aqui principal. Ela passa por dentro de um TC de 3000/5. E aqui nós temos a conexão do secundário que está sendo curto-circuitada nesse conector aqui de derivação. Esse conector ele tem 2 polos, né? O azul ele é derivado, entra um cabo e sai em 2. O vermelho aqui é a mesma coisa, entra um cabo e sai em 2. Desse conector, então, está vindo as duas, o S1 e o S2 aqui do TC. Aqui embaixo eu estou curto-circuitando, então, para que essa corrente possa circular. E eu também tenho a derivação para medição de tensão aqui no meu alicate amperímetro. Então vamos para o teste aqui, eu vou começar a elevar um pouco a tensão nesse cabo aqui, vai elevar também a corrente. Já adiantando aqui, a tensão que nós teremos nesses terminais aqui, ela varia de acordo com alguns fatores, né? Por exemplo, a corrente aqui nesse cabo, ela vai fazer com que essa tensão se eleve. À medida que a corrente se eleva, a tensão aqui vai se elevar também com o circuito aberto, né? Enquanto o circuito está fechado, nós praticamente não teremos tensão. E o que também faz essa tensão ser maior é a relação de transformação do TC. Nesse caso, nós temos um TC de 3000/5. Se repetir esse teste com um TC de 200/5, que é esse que está aqui, esse resultado aqui vai ser um pouco menor, essa tensão vai ser um pouco menor. Então, nem sempre vai ser o suficiente para queimar o TC. Não quer dizer que você vai abrir esse circuito aqui e vai queimar o seu TC imediatamente. Não é assim que funciona, mas com cargas elevadas, principalmente nos TCs com relação de transformação maior, nós teremos uma tensão maior se formando, e não é tensão muito alta nesses casos aqui. Pode sim se tratar de tensões muito altas, aí dependendo das condições, né, do TC que você escolher. Nesse caso aqui não vai ser uma tensão muito alta, mas lembrando que isso aqui não é feito para ter tensão, então mesmo as tensões mais baixas aí podem acabar causando problemas, né? Observem também os ruídos, porque eles vão ficar diferentes quando nós temos a interrupção aqui desse fechamento aqui, né, desse jumper que está garantindo a circulação da corrente aqui. Então vamos lá, vou começar a elevar a tensão. Antes de tudo, eu vou medir a tensão nesse cabo, a corrente nesse cabo aqui. Deixa eu mudar a escala do meu alicate amperímetro. E vamos lá.
já estou tendo corrente circulando. Deixa eu só posicionar aqui. Ó, nesse caso, 600 amperes. Vou mudar aqui para a escala de 20 amperes para nós medirmos a saída. Na casa dos 2, 3 amperes. Essa corrente aqui ela vai variando porque esse circuito ele não suporta toda a corrente que eu estou colocando nele. Então vai acabar diminuindo aqui com o tempo essa corrente. Agora vamos para o teste de tensão. Eu vou mudar aqui para a escala de 200 volts. Eu já estou com o aparelho conectado, né? Então vou tirar o jumper aqui agora. Vou abrir esse conector. Escutem o barulho que vai mudar, né? E a tensão que nós temos. Quase 40 volts. Se eu fechar o jumper de novo, essa tensão cai a zero. E aí nós voltamos a ter corrente circulando no S1 e no S2. A partir do momento que eu abrir aqui, vai começar um ruído. E a tensão se eleva. Eu não consigo medir com o alicate amperímetro o período transitório. É possível e bem provável também que nós tenhamos um pico de tensão bem grande. E isso também colabora para danificar o verniz aqui dos enrolamentos, né? O alicate amperímetro ele tem uma resposta baixa, mas pode ver que no momento em que eu desconecto a tensão, ele pega uma tensão maior do que... Ele pega chega a pegar um pico de tensão, só que provavelmente não vai chegar a pegar um pico maior, né? Por conta desse período transitório ser muito curto. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o like, para você é de graça. E para nós aqui é o que permite continuar gravando para o canal. Eu já falei sobre dimensionamento de TC, se precisa considerar a corrente de partida de motor, quando você estiver usando um TC para medir um motor especificamente, ou um painel onde o motor ele é uma carga muito relevante, né? Se for uma indústria e tiver um motor lá, a partida não vai ser relevante, mas quando você tem o TC medindo especificamente um motor, aí a corrente de partida passa a ser relevante, é preciso tomar um certo cuidado no dimensionamento. Eu já falei também qual é o limite do comprimento e qual a bitola dos cabos que deve ser utilizado nesse circuito aqui do secundário, do S1 e do S2. Então, se você quiser aprender mais sobre transformadores de corrente, acesse esses vídeos também, eu vou deixar aqui na tela.